demolindo fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir e derrotar fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, mas agora note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O versículo 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada. A tradução desse versículo na Amplify Bíblia diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Toda essa atividade se passa na mente. A mente é o campo de batalha. Portanto, até aqui vimos que estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás. A mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégia e engano, planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa, desenvolve seu plano com o tempo. Vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Maria e seu marido, João, não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A esta altura, você deve estar pensando, eu tenho uma resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela o conhece. Maria conheceu Jesus há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançada. Agora ela é só infeliz. Maria sabe que a sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em quase cada frase das suas orações vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura, porque não tem visto mais progresso. A resposta encontra-se em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, este mundo modelado e adaptado aos seus costumes superficiais, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, por seus novos ideais e novas atitudes, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aquilo que é bom e aceitável e perfeito à vista dele para vós. Maria tem fortalezas em sua mente. Elas têm estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, etc., mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza,
Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio enquanto seu pai a maltratava, bem como a sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que ele tinha contado mentiras, mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem e está com a vida feita, pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta. Ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada, e ninguém, especialmente esposas e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha da sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais em um período de 10 anos, e veja se está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa, adorável. Mesmo que o queira, por algum milagre você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? As armas da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vos agarrardes com força aos meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com sua palavra e então usar as armas de 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, para destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensino, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos continuar na palavra até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4, 24, Jesus diz: com a medida de reflexão e estudo com que tiverdes medido, a verdade que ouvis, vos medirão. Será a medida de virtude e conhecimento com que vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios, ou um método tentado para ver se funciona. Também ambos, louvor e oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com a sua palavra e a sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração,
Desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia e que Ele o ajudará. Conheça Jesus. Ele é seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo. Ele está com você todo o tempo como seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra usada de várias formas, como Paulo nos diz em 2 Coríntios. Nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres. Sim, o próprio diabo, mesmo Jesus, usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Lucas 4, versículo 1 ao 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido, João, não é. Ele a ama muito. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva pensando: bem, quem sabe se eu deixar essa situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando e gritando sobre sua autoridade. Em Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas, como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças, mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso e assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara no início do seu curso colegial que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente
por anos e anos. João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas te aceitem, precisa apenas concordar com o que elas querem. As poucas vezes em que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o ungido Messias me ungiu para evangelizar, pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados e quebrados pela calamidade, e apregoar o ano aceito e aceitável do Senhor, o dia quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam profundamente. Lucas 4, versículo 18 e 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra, muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos, seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31, 32 será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, ela os tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas, tristemente, as pessoas nem sempre a aceitam. É penoso o processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De uma forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento, elas permitem que o seu passado e o modo como elas foram criadas lhe afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir a sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Espero que você veja nesse exemplo de parábola como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida, como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas, graças a Deus, nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar, mas com cada tentação, Ele também providenciará a saída e o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos, em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado da sua vida interior.
Satanás sabe bem que, se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está do seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado.